Hoje a gente fez esse webinário, né, esse primeiro webinário que a gente está fazendo, com o assunto como precificar os serviços de arquitetura, né, que na verdade a gente escolheu um dos temas que a gente vai tratar no programa Não Acelera, né, que a gente já veio falando um pouquinho dele lá no Instagram, no vídeo que a gente postou. E a gente vai falar um pouco mais sobre o programa no final, né, do webinário de hoje. Mas a gente escolheu esse assunto porque a gente acha que é um dos assuntos que mais pega, assim, né? Que muitas pessoas têm dúvida e é um assunto ainda pouco abordado, a gente não vê isso na faculdade, enfim. E muito importante, né? Porque essa sensação, às vezes, de não estar sendo bem remunerado no seu trabalho, né? No caso do projeto, isso forma uma bola de neve, né? Faz com que você não se empenhe bem naquele trabalho, naquele projeto. Consequentemente, você não vai entregar um produto legal. Então, é um item super importante que pega desde o início, né? Porque vai definir se você vai conseguir pegar aquele projeto, aquele cliente ou não. E o pós também, né? Isso até era uma grande dúvida, né? Já que ninguém nos ensinou na faculdade. Eu também, por experiência própria, quando eu formei, o jeito era perguntar para as pessoas, né? Para os colegas, quanto que se cobrava. E na época o que se falava era o valor do metro quadrado, né? O que a gente vai colocar aqui não é uma regra, né? São conclusões que a gente foi ao longo do tempo chegando, né? A gente foi em busca de cursos, de pesquisa entre profissionais, de colegas, viu o que melhor funcionava pra gente e a gente veio compartilhar isso com vocês. Mas pode ser que para alguém, né, seja melhor de uma forma ou de outra, tá bom? Tá, então a gente colocou aqui o que a gente acredita ser as duas formas, dividindo em grandes grupos, né? Duas formas básicas de se cobrar pelos serviços de arquitetura, né? De precificar. Então a primeira que a gente está colocando aqui é em cima de uma porcentagem do custo total de obra. E aí, nesse caso, a gente precisa ter uma estimativa desse custo total, né, dessa obra em questão. E já no segundo, na segunda forma, seria um cálculo por hora. E aí, nesse caso, a gente precisa de uma estimativa de horas a serem aplicadas nesse projeto, né? E aí, estimativa sim, porque se você está começando, muitas vezes você ainda não sabe exatamente quanto tempo você vai levar naquele projeto, né? E então você vai ter que começar estimando mesmo. E aí depois, né, com o tempo, você pode ir criando o seu próprio banco de dados, depois de fazer alguns projetos, para tentar contabilizar, né, esse tempo que você vai gastando, né? Porque essa estimativa, ela não se baseia só no tempo que você está projetando, né? Porque você vai ter que calcular o tempo que você vai estar em atendimento com o cliente, o tempo que você vai estar visitando obra, o tempo que você tem de deslocamento até a obra ou até o atendimento desse cliente. Então, tudo isso tem que ser estimado. E isso é com a experiência, né? Então, é até legal a gente... indica você planilhar tudo isso no início da sua carreira profissional, você ir anotando para você poder formar esse banco de horas também. E aí, por último, a gente vai precisar também determinar o valor da sua hora, né? Isso varia de pessoa para pessoa, estrutura, essa própria experiência do profissional também, né? Vai contar para esse valor da hora. E aí vai ser um cálculo em cima desses dados que a gente vai precisar. E aí eu queria voltar um pouquinho antes para explicar o porquê que nós colocamos, né, nós optamos, depois nessas tentativas e erros, pela segunda opção, que é o cálculo por hora. Primeiro que hoje em dia existem várias formas de se trabalhar, né, dentro da arquitetura que não só projeto.
Às vezes você pode fazer uma consultoria, né? E aí, nesse caso, você não tem como estimar ali ainda o custo daquela obra e já tem uma primeira dificuldade aí. Outro item que a gente pontuou aqui é que muitas vezes a gente não tem todas as informações necessárias, né, para estimar bem esse custo da obra. E aí, né, vocês podem imaginar que se a gente ainda não tem todas essas informações, o custo da obra ele pode variar muito por diversos fatores, né? E aí, se a gente erra ali, a gente vai errar grande na nossa precificação. A possibilidade de você ter um erro muito grande também é muito grande, né? Então, e porque tem várias variáveis de produtos, de acabamentos, né? Que o cliente pode escolher ao decorrer da construção desse projeto, né? Fora o tempo que você demoraria para você formar esse orçamento. E hoje a gente sabe que o cliente ele não espera muito tempo para você passar um orçamento para ele, né? Então, a gente acabou considerando que a segunda fórmula, calcular pelo seu valor de hora de trabalho, é mais eficaz e mais eficiente. E aí, outra coisa que eu até particularmente, né, em uma das tentativas não me senti confortável, principalmente em projetos de interiores, é que acaba às vezes gerando uma certa duplicidade de interesse, né, e até pode gerar uma desconfiança do cliente, enfim, acaba gerando uma situação desconfortável. Eu tenho colegas que trabalham dessa forma e é tranquilo, né, acham essa forma até melhor, mas eu quando tentei porque acaba que nós, arquitetos, né, somos um dos definidores de muito dos custos daquela obra. E aí, se a gente vai ganhar em cima desse valor, né? Parece que, né, a gente vai querer gastar mais para... Então, eu achei meio desconfortável nesse sentido. Tá? E aí, por isso que eu, particularmente, não uso esse método. Tá? Mas ainda nesse método, para quem quer utilizá-lo, ou até mesmo às vezes você não vai utilizar exatamente, mas para ter uma noção, né, comparativa, às vezes também é interessante saber. E uma das formas mais simples, assim, também dentro de diversas formas, mas uma das mais simples é a estimativa pelo CUB, né, que é o custo unitário básico de construção, que é determinado pelo SINUSCOM de cada região. Esse CUB é um valor por metro quadrado, né, que é aplicado pelo tipo da construção, se é residencial, comercial, ou se é um galpão, e também pelo padrão dessa construção, baixo, médio e alto, né? E aí você estima ali o tamanho dessa construção, né, na hora do orçamento, multiplica por esse CUB, que acha fácil no site, na internet e tal. E aí, por exemplo, a gente colocou um exemplo aqui que o Sindicato de Arquitetos do Distrito Federal indica que o projeto arquitetônico de uma residência de alto padrão, por exemplo, ele estaria ali em torno de 5,5% do CUB, né, daquela obra. Tá? Só para vocês terem um parâmetro aí, às vezes, comparativo. E aí, um outro parâmetro, antes de entrar ali no cálculo por hora mesmo, né, que é o segundo método, a gente trouxe aqui um comparativo, calculando a hora com base em salário, né, de forma geral. Então, a gente tem uma resolução que fala que o piso salarial do arquiteto hoje são 8,5 salários mínimos, né, o que daria em torno ali de R$ 8.400. Se a gente dividir por uma carga horária de trabalho de 8 horas por dia, a gente tem ali um valor de R$ 53,00 por hora, né? Isso seria o custo final, né? Por exemplo, se você trabalhasse em uma empresa, o que você receberia. No caso de você ter o seu próprio escritório, o seu próprio negócio, esse seria só o lucro, né? Então, você teria que adicionar ali todos os custos adicionais que você vai ter, de aluguel, internet, luz, água, equipamento, enfim. E aí tem um fator que é indicado pelo CAL, que é uma multiplicação de 3,89 em cima desse valor ali calculado pelo salário mínimo, né? E aí isso daria em torno de R$ 206,00 a hora, né? Calculando o seu custo mais o lucro. Tá? Isso também é uma
é uma forma comparativa que você pode fazer, né? Se no início você não tem uma grande estrutura, né? Trabalho home para você saber também, porque se você não tem uma estrutura, a sua hora acaba sendo um valor menor, né? Então é bom para você ter um comparativo de quanto seria a sua hora quando você vir a ter a estrutura, né? Porque você não pode de repente aumentar o seu valor de mercado também. E aí, só que a gente acredita que o ideal é cada um calcular a sua hora mesmo, né? Para avaliar todos esses fatores que variam. Então, primeiro a gente tem três continhas que a gente tem que fazer para calcular a sua hora, né? A primeira pergunta que você tem que se fazer é quantas horas produtivas você tem disponível no seu mês para esse nicho de trabalho, né? Então a gente está falando aqui de projetos, mas às vezes você tem um outro trabalho de meio período, né? Que já te consome ali metade do dia, enfim. A gente, né, tem outras atividades também. E a gente tem vários colegas que também têm essa realidade, então o primeiro é avaliar isso. Quantas horas produtivas no mês você tem para trabalhar com projetos, né? E consultorias, enfim, nessa área. E aí, depois, o ideal é você montar uma tabela mesmo, né? Para calcular todos os seus custos mensais. E aí, para quem às vezes trabalha em home office e tal, também tem que pensar numa porcentagem, né? Porque se você está em casa o dia inteiro, você está gastando mais luz, você está consumindo um pedaço ali da sua casa, não, da casa dos seus pais, o que seja. É importante que você coloque isso, você saiba que você tem custo sim para trabalhar, né? Não é tudo que entra que é lucro. E aí, por fim, também a gente tem que adicionar, né, o lucro com base na realidade de cada um, né, nos objetivos de cada um. Suas metas, né, no que você quer conquistar profissionalmente, né, você tem que ir realizando essas metas e analisando elas semestralmente, anualmente, para você poder crescer profissionalmente também. E nunca esquecer também da realidade, né? Não adianta a gente falar assim, quero ganhar tantos por mês, mas você não tem toda essa experiência, toda essa capacidade, né? Toda uma estrutura, um valor de serviço para estar oferecendo para esse cliente, então também não adianta, né? Tem que avaliar um pouco isso também. E aí esses 3 itens vão ser somados e multiplicados pela estimativa de horas de projeto que a gente explicou um pouquinho lá no começo, né? Se você ainda não tem aquele banco de dados, primeiro você vai ter que estimar o que você acha que vai levar, levando em consideração quantas reuniões você acha que vai fazer, né? Enfim. Quantas visitas na obra você vai fazer, né? As etapas do projeto, o tempo que você vai demorar em cada etapa para apresentar para esse cliente, fora o tempo de projeto mesmo. Uhum. E aí a gente indica que na hora de depois, né, desse cálculo, aplicar um fator diferente para cada fase de projeto, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente demora muito mais na elaboração do estudo preliminar, tem muito mais discussão ali com o cliente, né? Demora para chegar no resultado, você demora para colocar todas as suas ideias, né, no papel. Então é onde a gente tem um serviço mais valoroso, digamos assim, eu acho, né? Porque depois a gente tem o projeto executivo, tal, que também dá trabalho, gasta tempo, mas é um trabalho um pouco mais braçal, técnico, digamos assim, né? Então tem que avaliar isso também para aplicar o fator dentro desse cálculo, tá? Aí eu acho que a pergunta da Nádia é meio parecida também, né? Às vezes o cliente não quer um projeto, quer uma orientação. Precifica igual, tanto para trabalho de interiores como para projeto de arquitetura, ao mesmo tempo. Eu costumo trabalhar no mesmo pensamento, né? De hora técnica também para consultoria, né? E aí, para mim, não tem diferenciação se é um trabalho de interiores ou de arquitetura. Né?
A única diferença que vai ter vai ser na quantidade de horas que você vai levar, né? Geralmente o projeto de interiores, ele como tem um detalhamento maior, às vezes você leva muito mais horas projetando, né? Mas o de arquitetura, em compensação, você leva muito mais horas executando, né? Naquela forma mais tradicional do metro quadrado, normalmente o metro quadrado do interiores era mais caro, né? Era considerado mais caro, porque realmente tem um nível de detalhamento, normalmente, né, de acompanhamento maior, né? Então, se a gente pegar por esse ângulo, realmente o de interiores teria um valor maior. Mas se a gente estiver transformando tudo em hora, aí vai depender, a sua hora, né, vai sempre ser fixa, e aí vai depender da hora de estimativa de projeto. Aí você vai, com o tempo, você vai saber que para projetos de interiores, determinados projetos de interiores ou determinadas consultorias, você vai levar tanto tempo. Né? É por isso que você tem que ter isso muito bem planilhado, né? Que tipo de consultoria que você oferece, ou se você oferece vários tipos de consultoria, né? Ou que nem a parte do projeto, trabalhos onde você vai fazer alguma coisa, uma orientação, mas o que você vai entregar nessa orientação? Você só vai lá e vai fazer a consultoria e não vai entregar nada? Então, isso você tem que ter determinado antes de você visitar o cliente, né? Porque aí você consegue planilhar e calcular quantas horas você leva para fazer isso. E aí, por isso que o cálculo por hora ajuda também nesse sentido, porque você vai ter que sentar e pensar quantas horas. Então, você vai ter que definir o escopo do seu trabalho, o que você vai entregar, né, antes. Isso também é muito importante na negociação com o cliente, porque sempre gera aquela quebra de expectativa, né? A cliente acha que você vai entregar uma coisa, enfim, ou vice-versa, né? E aí, a gente já começa entrando, né, no Now Acelera, né, que foi exatamente com essas dificuldades que nós mesmos encontramos no nosso dia de trabalho, né, que a gente criou esse programa, porque às vezes você vai lá, faz um curso de como precificar, mas você sabe que não é só precificar. Você precisa de ter um planejamento de gestão interno, né? Ou você faz um curso de como você se relacionar o seu marketing. Mas não é só o marketing, né? Você tem que definir várias outras áreas para você poder conseguir ter um bom resultado de marketing. E foi aí que nasceu a ideia do Now Acelera, né? Que que a gente acha assim, você pode até fazer ter essa programação, ter ciência desse conteúdo, mas continuar fazendo do mesmo jeito que você está fazendo. E às vezes esse jeito não está dando certo. Você está vendo que não está dando certo, né? E a proposta é você fazer de um jeito diferente, né? O Now Acelera está vindo aí para você fazer de um jeito diferente, colocando tudo isso. Então, ele é um programa que ele vai unir capacitação, vai unir vivenciar, porque a gente acredita que a gente tem que criar uma rotina de trabalho. Então, eu tenho que levantar e eu tenho que ir trabalhar naquele horário que eu me disponibilizei lá, se é 8 horas por dia, ou se é 4 horas, ou 5 horas por dia, né? E criar todas essas coisas, esse planejamento que a gente precisa para trabalhar, né? E também ter a fase do experienciar isso, né? Como é que isso funciona com as pessoas que já estão atuando no mercado, que já sabem, já têm uma experiência de tudo isso que às vezes eu ainda não tenho. E essa rotina, né, que a gente quer criar é porque, assim, às vezes a gente fala, mas a gente não tem projeto, vai trabalhar no quê, né? Mas existe uma série, a gente tem que começar a pensar nisso como um negócio mesmo. Existe uma série de trabalho que a gente pode fazer justamente para conquistar esse cliente, né? Ele não vai surgir do nada. Tem até um ditado, né? Esse cliente vai bater na minha porta, o cliente não bate na nossa porta, né? Então, como é que eu vou fazer para captar mais clientes, né?
E o captar clientes não é só você postar o seu trabalho no Instagram, né? Ou fazer algum marketing nesse sentido. Tem vários setores que vão contribuir para que você traga esse cliente até você, né? Porque também não é só você trazer o cliente, é você manter o cliente, né? Que isso talvez seja até mais importante do que você trazer o cliente, né? E aí ele surgiu também dessa nossa observação, né? A gente viu que realmente tem muito assunto que a faculdade não trata, enfim, que a gente saber, entender melhor, mas a gente também precisa agir, a gente precisa colocar tudo isso em prática, né? Então, dentro desse programa a gente vai ter também o acompanhamento, as mentorias, né, que a gente chamou, que a gente vai sentar com essa pessoa e fazer o papel de cobrar mesmo, né? Se tudo aquilo que está sendo aprendido está sendo executado, né? O andamento do escritório da pessoa mesmo. E também o vivenciar isso traz a questão da motivação, né? Às vezes a gente trabalhando sozinho perde a motivação, não tem algum ponto que você tem alguma dificuldade, você não consegue atravessar isso. Isso é uma experiência que a gente já comprovou aqui no Now, né? É muito diferente daquilo que falavam para a Karen lá no início. Mas você vai colocar vários arquitetos concorrentes todos juntos? Não, na verdade, a gente tem um espírito de que cada um tem seu trabalho, mas que a gente colabora, né? E faz com que todos cresçam, né? Estamos todos no mesmo barco, né? E a ideia é que todo mundo cresça também, né? E aí da parte técnica, né, também, porque tem muita coisa, projeto é a coisa que a gente aprende na faculdade, mas tem muita coisa que a gente acaba aprendendo ali na hora de precisar contratar uma vidraçaria, por exemplo, uma marmoraria, né? São coisas técnicas que às vezes a gente, só na vivência mesmo de obra e de contratação de loja que a gente entende. E às vezes a gente ainda não teve a oportunidade de ter o cliente, né? A gente não consegue aprender. E aí que a gente trouxe também as nossas visitas técnicas em lojas, em indústrias, conhecimento, essa bagagem técnica direto com quem faz esse tipo de serviço, né? Que é quem melhor pode nos passar essas informações. O nome Now Acelera, que a ideia é que seja uma aceleradora do seu escritório de arquitetura, né? Baseado nessas experiências nossas e de todos vocês também que estão participando do programa, unindo essas forças e essas experiências, esse conhecimento, algumas coisas que você poderia errar ou bater cabeça durante a profissão, a gente vai amenizar nesse período curto aí de 6 meses, né? Então, a gente acredita que no prazo de 6 meses você está apto para poder seguir em frente com o seu escritório, com o seu negócio, de uma forma que seja realmente duradoura, né? E que sente, né? Aí a gente tem uma programação bem resumida para esses 6 meses, né? Que vai começar agora em julho e aí vai até o final do ano. Praticamente 2 cursos por mês, só no primeiro mês que a gente tem um curso, mas que ele vale por 10, né? Que é o curso do planejamento on e off, que a gente acredita muito que tem que começar por esse curso, para você poder ter uma base, né? E estruturar o seu negócio, né? Porque a gente está falando aqui de planejamento, de gestão e tal, mas o quê? O que você vai gerir, né? Você definiu exatamente qual que é esse negócio? Então, a Denise é a pessoa que vai te ajudar a definir esse caminho que a gente vai percorrer depois nos 6 meses. Já em julho você já tem a visita técnica, a gente tem uma parceria com uma construtora, que é a Ferraz, que ela vai falar toda essa parte burocrática de como que você inicia uma obra. Então, a gente vai ter uma mentoria dela, né? Tudo que a gente precisa saber, até na parte de contratação, para a equipe da obra, né? Todos os documentos necessários de energia solar, né? E aí, em todo mês também a gente vai ter uma visita técnica em obra, né? Junto com essa mesma construtora, para a gente percorrer várias etapas de uma obra, né? Então vai ser
desde a fundação ali da escolha do terreno, que tipo de que vai escolher de método construtivo, né? Até o acabamento em dezembro. E as visitas técnicas nos fornecedores, nas lojas, sempre vai estar linkado com essa visita de obra, né? Em que fase que vai estar essa obra que a gente vai, em que fase que entra aquele fornecedor, talvez. E os fornecedores a gente escolheu de acordo com a nossa forma de pensar, né? Trazendo essa questão da capacitação para o arquiteto, do conhecimento, né? Para se tornar um parceiro em que é aquele que vai te dar um respaldo técnico, vai te dar um produto que tem qualidade, vai ter uma pós-venda, né? Porque isso é muito importante para nós criarmos essas parcerias também consistentes, né? Em agosto vai falar de finanças, né? Então você vai conseguir planejar todo o seu planejamento financeiro, que é isso que a gente falou um pouquinho agora, né? Você vê, contabilizar todos os seus custos, ver qual que vai ser o seu lucro, o que você já no curso da Denise, no primeiro, você define metas, né? E aí você vai ter um planejamento financeiro de acordo com essas metas que você está definindo. E no final você consegue chegar no seu valor hora, né? Uma coisa que também assim é uma coisa muito nossa, uma necessidade muito minha e da Karen, né, Karen, que a gente viu que é muito importante, é a questão contábil. Então a gente vai ter um curso com um contador que ele vai explicar a diferença de você trabalhar todas as dúvidas, né? Pessoa física, pessoa jurídica, quais os impostos que tá, né? Quando eu presto o serviço como pessoa física para uma pessoa jurídica. Então, tudo que engloba esse meio contábil que a gente não tem informação nenhuma, né? E segue as visitas técnicas em loja de esquadrias, de vidros, sempre com esse intuito de capacitação. Em setembro, continuam os cursos. Vai ter um curso de contrato com o advogado, né? Não só o contrato que você fecha com o cliente, mas os termos que você tem que ter em cada entrega de etapas de trabalho, né? E o curso de gestão. Como é que você vai gerir tudo isso dentro do seu escritório, né? Como é que você vai ter esse planejamento, esse cronograma dessa evolução? Porque se você sabe que você colocou lá no seu orçamento que você vai levar 20 horas de trabalho para entregar aquele projeto, você tem que ter um planejamento e um cronograma, porque se você passar disso, você já não tem um bom resultado financeiro, né? Continuam as visitas técnicas em marmoraria, acabamento de gesso, né? Em outubro, a gente vai ter um curso de vendas, porque a gente tem que entender que nós também somos vendedores, né? Então, a gente está vendendo o projeto, então como analisar o seu cliente, como você saber interpretar aquilo que o seu cliente quer, né? E isso, se você conseguir fazer essa interpretação, a sua venda vai ter um sucesso. Também não está aparecendo aí na imagem que vocês estão vendo, mas vai ter um curso sobre imagem pessoal. Quando a pessoa nos vê, ela interpreta a gente assim. Então, isso também é importante e é a sua venda pessoal, né? Tem a imagem certa para cada tipo de público também, né? Por isso que não vai ter também, não é uma resposta única, né? E aí vai ter toda essa avaliação também. Novembro, a gente vai ter um curso de detalhamento de projeto. O que eu estou entregando para o meu cliente, né? Porque se eu estou entregando um 3D cotado, né? Será que isso eu tenho que cobrar a mesma coisa que um arquiteto que pega e entrega, faz todo um detalhamento, por exemplo, do mobiliário, ou faz todo um detalhamento do revestimento, como que vai ser instalado, uma paginação e tudo mais? É o curso de aprovação de projeto na prefeitura. Ter todo o conhecimento e passar para o cliente quais são as taxas, os valores que o cliente vai Segurança, ter. Né? Porque o cliente ele é muito leigo nisso e é importante a gente, ao fechar o projeto com o cliente também, saber passar essas informações. Olha, você vai ter várias etapas de aprovação, em cada etapa você tem uma taxa, depois que você
aprova o projeto, constrói, você tem o ABITS, o ABITS tem um valor que é um valor significativo para o cliente, né? Isso traz um diferencial para você como arquiteto também, né? Dezembro, como é um mês mais curto, a gente encerra o programa dia 20 de dezembro, porque aí vem Natal, Ano Novo, né? Continua, nós vamos ter as visitas técnicas e o acompanhamento de obra, porém a gente deixou dezembro para planejar o ano de 2020, né? Como é que você vai dar sequência nesse projeto que você trabalhou ali durante 6 meses no NAU, né? Como que você, se você quiser continuar no NAU, a gente vai gostar muito, né? A gente tem alguns bônus. A gente pensou em tudo mesmo, imaginando tudo que a gente precisa, né? E também a gente tentou colocar de uma forma que compense, porque tudo aqui, desde a nossa história lá, que tudo começou por uma necessidade de viabilidade, né? Então tudo isso aqui tem que ser viável para vocês também. E a gente montou tudo de uma forma que a gente acha que é viável. Então, resumindo aqui, são 10 cursos, né? Em torno de 10 cursos na área de empreendedorismo, né, para arquitetura, focado para arquiteto. Então, tudo que a gente está falando, finanças, contábil, não vai ser aquela coisa chata, vai ser tudo que a gente precisa na saber. Realidade, né, voltado para a nossa profissão. Aí a gente colocou aqui o acesso livre aos cursos regulares de Software Talks que já tem no NAU. E a gente fala de acordo com a disponibilidade, porque vocês sabem, a maioria já acompanha, a gente tem uma agenda mensal, né, disponibilizando esses cursos, e cada curso tem 6 vagas, né? Havendo uma disponibilidade de vagas aí, a pessoa vai ter um período de 6 meses para poder fazer. Eu acredito que daria para fazer todos os cursos. Para não ter desculpa de que não sabe mexer em tal coisa. A formação de um determinado assunto. A gente quer elevar realmente o nível da nossa categoria, né? Como diz um amigo, colega nosso de uma palestra, a gente quer subir a régua, entendeu? E para subir a régua, a gente acredita que precisa passar por todos esses processos juntos, né? A gente quer vocês aqui juntinho da gente. E aí nos outros cursos, né? Feng Shui, outros cursos que já rolam, iluminação, alguns outros cursos, a gente está vendo uma porcentagem de desconto bem atrativa para quem participar, porque esses cursos também dependem às vezes de professores que vêm de fora, né? Então a gente não poderia incluir no pacote todo, né? Mas tem outras coisas aqui que acabou não entrando ali nessa tabelinha, mas a gente já está vendo para a gente fazer pelo menos uma sessão de fotos para todo mundo ter uma foto profissional, né? Para perfil e tal. A gente acha que, voltando naquela história da imagem, é importante. E também um desconto numa parceria que a gente tem com design gráfico para quem ainda não tiver a sua logo, né? Ou quiser trabalhar, né? Depois que fizer o curso da Denise, vai ver que vai ter que trabalhar a sua logo, essas coisas. Então, a gente já tem essa parceria, esse desconto. A pessoa vai ter um valor diferenciado para poder estar fazendo esse trabalho também, né? Aí tem as mentorias que a gente já explicou, né? Como funciona, que a gente acredita que vai ser o diferencial, que é sair da zona de planejamento para ação mesmo, né? E a questão da vivência do escritório, que é o coworking, né? As visitas técnicas também, né? Para você poder montar essa rede de contatos, de fornecedores, né? Que assim, não necessariamente que vai ser isso que você vai levar para toda a sua vida profissional, mas é um começo que vai te dar um respaldo e uma segurança também para você poder estar indicando, né? É muito mais fácil você indicar um fornecedor ou um produto que você conhece, que você sabe como aplicar ele, do que você não ter esse conhecimento, né? Aí, tchan. Quanto isso vai me custar, né, gente? Antes de falar, na verdade, vocês já estão vendo o valor, mas assim... falar que a gente chegou nesse valor, assim, pensando muito na questão da viabilidade, né? Claro que tem que ser viável. A gente tinha que mudar ali, né? Não é preço, seria investimento, né? Como se fosse uma mensalidade ou aluguel, né? Do local de trabalho, porque durante esses 6 meses o NAU vai se tornar
o seu escritório. Você vai atender os seus clientes, você vai ter um endereço fixo, né? Então, durante esses 6 meses, no meio período, ele é o seu escritório. Incluindo a estação de trabalho, incluindo os cursos mensais e todas as visitas e o acompanhamento da obra, 6 vezes de R$ 890, então é R$ 890 mensal, sabendo que você pode fazer qualquer curso de software nesse período. Que na verdade esse 890, se a gente for ver, é o valor de 2 cursos. De 2 cursos. E para quem já tá nesse desejo de montar um escritório e tal, sabe o custo, né, que é o investimento para isso, os custos mensais também, aluguel, né? Vai conseguir mensurar que esse valor é um valor assim altamente possível. Mas nós já temos 3 inscritos, né? Que assim eu quero aqui dar boas-vindas já no Now Acelera, que a gente tem o Wesley, que acho que ele está participando, né? Nós temos a Alana e a Renata, que já estão matriculados e garantiram as vagas deles, né? Mas olha, não percam essa oportunidade, gente, né? Às vezes a gente fica pensando muito para poder colocar em prática alguma coisa e esse tempo acaba passando, né? Então aproveitem aí, acredito que o Now Acelera vai fazer uma grande diferença para quem participar do programa, né? Obrigada, né? Agradecemos aí a participação de todos. Desculpe aí algumas falhas técnicas, mas é o nosso primeiro, né? Esperamos ter contribuído um pouquinho aí com algumas informações com vocês. Obrigada, um beijo, gente. Boa noite.